Olá a todos e todas, queria cumprimentar quem nos acompanha ao vivo ou aqui na gravação. Para quem está acompanhando ao vivo, desculpa pelo pequeno atraso, tivemos alguns problemas técnicos e a gente vai dar início então à série de webinars O papel do controle interno e externo na Amazônia, meio ambiente, infraestrutura e uso da terra. Eu sou o Renato Morgado, gerente de meio ambiente e clima da Transparência Internacional Brasil, vou estar mediando esse webinar junto a vocês. E essa série é uma parceria da Transparência Internacional Brasil com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, o Conselho Nacional de Controle Interno, o CONACE, e conta com o apoio da Fundação MUR. No nosso primeiro evento de hoje, dessa série, a gente vai tratar do papel do controle na preservação ambiental, trazendo uma reflexão, então, sobre o papel do controle interno e externo nas políticas e ações ambientais ou que tenham impacto sobre o meio ambiente. Essa série começa de uma forma mais geral, trazendo uma reflexão abrangente sobre o papel do controle em temas socioambientais, para, na sequência, a gente trazer um debate mais aprofundado sobre o controle na Amazônia. A próxima edição da série é quinta-feira, sobre o controle no combate ao desmatamento na Amazônia, e na semana que vem, na terça e quinta, a gente entra no tema de infraestrutura. Na terça que vem, sobre a promoção da integridade, do combate à corrupção e infraestrutura, e na próxima quinta-feira, sobre o papel do controle dos impactos ambientais de obras de infraestrutura. Como nós hoje estamos fazendo aqui a abertura dessa série, o primeiro evento da série, nós vamos ter a seguinte dinâmica. Primeiro, nós vamos ter a abertura com as entidades organizadoras. Então, estão conosco aqui o Dr. Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, que é o presidente da ATRICOM e também conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o Leonardo de Araújo Ferraz, que é presidente do CONACE e controlador do município de Belo Horizonte, e o Bruno Brandão, da Transparência Internacional Brasil, além, como participante aqui do evento de hoje, o Hugo Schutson, que é secretário de Controle Externo da Agricultura e Meio Ambiente do TCU. Depois dessa breve abertura, com considerações breves nesse espaço de abertura, a gente avança, então, para o momento das palestras, das falas e do debate. A gente conta com as presenças da Vivi Neemema, que é diretora adjunta do Escritório Nacional de Auditoria da Finlândia e exerce a chefia do secretariado do Grupo de Trabalho Ambiental da Intosai, que é a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores. Então, a Vivi vai nos trazer uma perspectiva internacional do controle, em países do mundo, como que se dá o controle externo ambiental, para a gente ter essa visão internacional. Agradeço muito a sua presença. Vivi, estávamos comentando que você está num fuso, já devem ser 10 horas da noite, então agradecemos especialmente também essa participação fora do período do expediente. Na sequência, nós temos 3 colegas do TCU, o Hugo Schutson, que eu já apresentei, o Carlos Eduardo Feitosa, que é diretor da área de meio ambiente do TCU, e o Adriano Martins Jura, que é assessor da unidade técnica, e também vamos contar com o Leonardo Ferraz, que é o presidente do CONACE, e vai trazer, então, uma reflexão sobre o papel do controle interno, das controladorias na preservação ambiental. Então, essa série busca trazer reflexões sobre o papel do controle interno e externo. Além dos webinars, que vocês vão poder acompanhar a série, nós vamos produzir um relatório público sobre as principais reflexões que vão ser extraídas dessa série de eventos, para que a gente possa ter esse registro também por escrito e uma síntese daquilo que a gente vai discutir, daquilo que a gente vai debater. Então, a gente espera que seja um momento de boas reflexões e dos caminhos que a gente pode se utilizar para promover um maior e melhor controle nas políticas de meio ambiente, infraestrutura e uso da terra. Então, sem mais delongas, eu queria passar para o Dr. Fábio Nogueira, presidente da ATRICOM, para fazer a sua reflexão inicial dessa nossa série de webinars. Dr. Fábio, por favor. Boa tarde
a todos, meus cumprimentos a você, Renato Morgado, ao Bruno Brandão, Transparência Internacional, Leonardo Ferraz, que representa aqui o CONASSE, são os parceiros na realização desse evento. Eu quero saudar todos os participantes em nome dos meus caros colegas do Tribunal de Contas da União, que ilustram este evento com as suas respectivas presenças. Ressaltando que já foi dito, há duas formas de enfrentar dificuldades, ou alterá-las ou alterar a maneira de enfrentá-las, né? A frase me ocorre como ilustração no momento em que eventos climáticos extremos dão claros sinais de emergência, secas, enchentes, incêndios devastadores, tudo nos alerta para a imensa responsabilidade, né, e para a necessidade de mudança. O homem, sobre cuja interferência, né, repito, pesa essa imensa responsabilidade, deve mudar o seu comportamento em relação ao meio ambiente. A própria vida deriva deste. As pessoas precisam respeitar a terra e desenvolver uma relação harmoniosa com a natureza. Não sem razão, a Amazônia tornou-se centro de grande preocupação. A premente necessidade de conservação desse conjunto de ecossistemas e importante biodiversidade é a questão que interessa não apenas ao Brasil, né, mas ao mundo como um todo. Essas preocupações, pertinentes preocupações de ambientalistas, ultrapassam as ameaças que pairam sobre a imponente floresta amazônica. Percebe-se com grande inquietação que os demais biomas brasileiros estão em risco. Além destes, outros fatores contribuem para as mudanças climáticas. O tratamento dos resíduos sólidos, obras de infraestrutura que contribuem com o desmatamento, etc. São questões que demandam estudos e ação. Pedem, portanto, cooperação entre agentes públicos e a sociedade civil. Precisam estar na pauta da ação governamental. A Tricom estabeleceu uma aliança com a Transparência Internacional, Brasil, né, e agora, neste evento, com o CONASSE, para que os sistemas de tribunais de contas atuem, né, com mais ênfase na questão ambiental. Reunimos a expertise do controle externo com a bagagem de uma organização, a Transparência Internacional Brasil, que atua em mais de 100 países, para nos fortalecer mutuamente no combate à corrupção e no estímulo à integridade de iniciativas relacionadas ao meio ambiente, ao uso da terra e à infraestrutura, por exemplo. Neste evento, será discutido o papel do controle externo e interno na Amazônia, infraestrutura, meio ambiente e uso da terra. É o botão de start que estamos apertando e que, com certeza, produzirá, Bruno, Renato, profícuos resultados. Deste modo, a Tricom está respaldando os projetos relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável previstos no nosso plano de gestão. No estágio em que se encontra o planeta, só há uma saída para a humanidade: mudar a maneira de se relacionar com ele. O Tribunal de Contas vem se aprimorando para cumprir mais efetivamente a missão que lhe compete nesta tarefa, que não pertence a um, mas a todos. Muito obrigado. Desejo um sucesso e muito êxito neste evento. Obrigado, doutor Fábio, pelas falas e reflexões iniciais. E já passo a palavra, então, para o doutor Leonardo, presidente do CONASSE. Boa tarde a todas e todos. Queria aqui, Renato, te cumprimentar pela moderação aí dessa fala inicial, dessa abertura. Cumprimentar também o doutor Fábio Nogueira, presidente da Tricom, e também meu amigo, conterrâneo Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Eu prometo ser bastante breve, até porque, para falar um pouco mais sobre o papel do controle interno na
preservação do meio ambiente, eu vou ter uma fala mais alongada, mais elastecida no painel que virá a seguir. Então, vou tratar aqui, neste momento inaugural, apenas de breves palavras de boas-vindas a todos os participantes, e para dizer que, não obstante o foco do webinar ser a Amazônia, propriamente dito, como bem colocou o conselheiro Fábio Nogueira, a questão da forma como o ser humano se relaciona com a natureza, e aqui de uma forma global, ou seja, a questão da preservação do meio ambiente é algo que perpassa todos nós, seres humanos, é um problema real, é um problema global, é um problema transversal que exige de fato, uma atuação concertada. Esse é um ponto muito importante. Então, eu acredito que, daqui para frente, definirmos de que forma vamos nos relacionar com o meio ambiente é fundamental para a nossa própria sobrevivência no planeta Terra. E como o conselheiro Fábio bem colocou, a gente tem verificado e tem visto eventos climáticos extremos, enchentes, incêndios, tornados, maremotos, tufões, em si. O sinal de alerta está sendo dado e cabe a nós captar esses sinais que a natureza vem nos dando e, a partir daí, a partir de uma atuação conjunta, tentarmos construir um futuro melhor. Até porque podemos dizer aqui que esses impactos ambientais, de uma forma bem ampla, e aqui podemos falar, né, de desmatamentos, incêndios, mineração, questão dos resíduos sólidos, do próprio uso da água, enfim, eles são não lineares e caóticos. É muito difícil a gente tratar ou tentar dar uma tratativa uniforme, até porque problemas complexos exigem e desafiam, tal qual a corrupção também, que é um problema complexo, exige um tratamento também integrado e complexo, né? Soluções simples talvez não vão conseguir chegar a um bom termo. E essa atuação concertada, que eu digo, ela se dá em vários níveis, seja no nível político, no nível estratégico, no nível tático, até no nível operacional. Essa é uma atuação multinível mesmo, né? A gente tem que pensar também em trabalhar sobre essa perspectiva. O fato é que não podemos hoje mais trabalharmos ou acreditarmos numa perspectiva de um negacionismo ambiental ou de um ceticismo ambiental. Esse é um ponto importante, não tem como mais a gente fechar os olhos, e é por isso que o CONAS, o Conselho Nacional de Controle Interno, e todos os seus membros, as controladorias e secretarias de controle, entendem que essa atuação entre sociedade civil e poder público é fundamental para que a gente possa atingir os nossos objetivos numa área tão relevante, tão importante como a área ambiental. Até porque, e aqui eu já faço um gancho com o que eu vou falar mais à frente, o papel central e fundamental do controle interno é exatamente auxiliar a gestão na tomada de decisões e melhorar as entregas para a população. Isso envolve não só a questão do enfrentamento da corrupção, mas também uma atuação de melhoria de processos, de desempenho. Enfim, o controle interno pode ser um ator relevante em todo esse processo e, ademais, cumprir o desiderato constitucional de apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. É fundamental que não haja uma contraposição entre controle interno e controle externo. Ao contrário, este é um assunto em que as visões elas devem ser convergentes e complementares. Então, com essas breves palavras, eu dou boas-vindas a todos e espero que tenhamos aqui uma tarde muito profícua de discussões e debates em um tema tão relevante. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Leonardo, por já trazer essas reflexões iniciais aqui na abertura, né? Depois vamos ter mais uma oportunidade de ouvi-lo. E passo, então, a palavra para o Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a todas e todos que estão nos acompanhando nas diversas plataformas de transmissão desse evento, da série de webinars. Muito obrigado pelo interesse, pela participação. E gostaria também de cumprimentar e agradecer pela parceria ao secretário, ao conselheiro Fábio Nogueira, presidente da Tricom, em seu nome. Cumprimento também todos os membros da Tricom, revendo o conselheiro agora, há uma semana estávamos na reunião do Conselho dos Presidentes do Tribunal de Contas, também chamando a atenção para o potencial dessa parceria, agora da Transparência Internacional com a Tricom, e também um prazer rever meu amigo Leonardo Ferraz, controlador de Belo Horizonte, minha cidade natal, presidente do CONAS, que tem feito um trabalho exemplar e de muito diálogo com a sociedade civil, muita colaboração com a sociedade civil no CONAS, e em seu nome, Leonardo, também estendo os cumprimentos a todos os membros e colaboradores do CONAS. Também cumprimento os palestrantes de hoje, do primeiro webinar, o secretário Hugo Schudson, e em nome do secretário também todos os membros do TCU que nos acompanham, todos os palestrantes de hoje, e a diretora adjunta, né, do Gabinete Nacional de Auditoria da Finlândia e representante do Intosai, a doutora Vivi Niemann, ou não sei, acho que é impossível eu pronunciar corretamente o sobrenome da senhora, é a melhor tentativa, mas um prazer estar novamente em contato com o Intosai. Eu, antes de liderar o capítulo brasileiro da Transparência Internacional, coordenei o programa de integridade e financiamento climático da Transparência Internacional no México e tive a oportunidade, uma das primeiras colaborações nossas foi com o Intosai, já há quase 10 anos isso. Então, prazer rever também a representante aqui do Intosai. E, por fim, meu colega Renato Morgado e com ele toda a equipe da Transparência Internacional, que tem trabalhado com muito afinco no desenvolvimento desse projeto. Bom, apresentando muito brevemente a organização que eu represento, a Transparência Internacional, é hoje a principal entidade civil no mundo dedicada à luta contra a corrupção. Nós temos, como o conselheiro lembrou, uma presença em mais de 100 países hoje, quase 3 décadas de atuação, e há cerca de 5 anos voltamos a ter uma representação permanente no Brasil e desenvolvendo um trabalho amplo em diversas temáticas, que é a característica da corrupção multifacetada e também muito importante nesse trabalho no Brasil foi a parceria, a colaboração que nós começamos a desenvolver com os órgãos de controle interno e os órgãos de controle externos em diversos níveis. E isso tem sido um trabalho de muito aprendizado da parte da Transparência Internacional, com a capacidade técnica avançada que os nossos órgãos de controle brasileiro têm, e tem sido muito profícuo esse diálogo, essa cooperação entre a sociedade civil e os órgãos de controle. Um exemplo disso foi, no ano passado, uma resposta imediata que nós nos organizamos para dar diante do desafio de todos nós, imenso, global, da pandemia da Covid-19, foi uma cooperação com o Tribunal de Contas da União, onde nós desenvolvemos recomendações para esse grande desafio dos gestores brasileiros, que foi responder à emergência sanitária, ao mesmo tempo preservando padrões adequados de transparência e controle. É uma equação dificílima, gestores tiveram que se revirar para encontrar maneiras de dar resposta a esse grande desafio, e foi, outra vez, um exercício muito positivo de colaboração, de diálogo, de aprendizado com os gestores públicos brasileiros, principalmente através da capacidade técnica do Tribunal de Contas da União e as experiências internacionais que a transparência pôde trazer para colaborar nesse momento tão grave da nossa
vida brasileira e mundial. E agora passamos a trabalhar com foco em outro tema em que o Brasil está nos olhos do mundo. O Brasil é um país de extrema importância, talvez o país hoje de maior importância. Bom, certamente a questão amazônica nos traz à frente da agenda ambiental estruturalmente, nunca deixa, mas também com preocupações do mundo a partir de dados que revelam retrocessos na nossa missão de colaborar com os esforços globais da sustentabilidade climática e também de proteção do ecossistema amazônico e outros biomas brasileiros. Nós, para isso, queremos novamente contar com a expertise dos órgãos de controle, que já existem grandes realizações e técnicos muito bem capacitados, fazendo um trabalho de grande importância, e nosso objetivo, outra vez, é tentar fazer isso cada vez mais sistemático, difundido entre todos os órgãos de controle interno e externo no Brasil que possam colaborar com essa pauta. Nós iniciamos com esse foco regional sobre a bacia amazônica, mas o conhecimento que é gerado aqui, e Leonardo lembrou isso bem, isso é perfeitamente replicável e podemos ganhar escala com essa colaboração em outros biomas, outras regiões do nosso país e, quiçá, internacionalmente. E, por isso, muito bem-vinda a participação do Intosai. E, claro, nós sabemos que hoje o desafio climático, o IPCC trouxe a constatação inequívoca do avanço do colapso climático, a situação quase irreversível, talvez irreversível, que já chegamos, mas nós ainda temos muito a fazer e muito pode ser feito para mitigar esse processo. E, claro, isso dependeria de uma revisão, como o conselheiro Fábio trouxe essa reflexão no início, revisões profundas da nossa forma de nos relacionarmos em sociedade, em nossos padrões de consumo, nossos padrões de produção. Mas antes disso, antes dessas reformas estruturais e profundas, nós podemos fazer muito atacando o ilícito, atacando as irregularidades, o crime. Se nós partirmos desse ponto inicial, nós podemos avançar muito a partir desse choque de ordem, trazer a legalidade, o Estado democrático de direito nas questões que dizem respeito à preservação do meio ambiente. Esse é o nosso foco, a Transparência Internacional é dedicada a essa agenda de promoção da integridade. Nós trabalhamos junto com o vasto ecossistema brasileiro de organizações ambientalistas, mas que, infelizmente, nós temos ainda poucas organizações da sociedade civil brasileira atuando na agenda anticorrupção, com valorosas exceções. Então, nós queremos trazer também a nossa colaboração, nossa expertise no tema, nas temáticas anticorrupção, para apoiar o trabalho das organizações ambientalistas e dos órgãos de controle. Outra vez, muito obrigado pela parceria, pela participação de todos os nossos palestrantes e, principalmente, pelo público que nos acompanha e que depois poderá colocar essas transformações em curso. Muito obrigado novamente e desejo a todos nós sucesso nessa empreitada. Muito obrigado, Bruno. E para fechar essa rodada, então, de abertura, queria convidar uma saudação inicial o Hugo Schutzson também, que é secretário de Controle Externo de Meio Ambiente e Agricultura do TCU. Hugo, por favor. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos demais ouvintes. Eu, primeiramente, quero agradecer, em nome do Tribunal de Contas da União, a oportunidade de compartilharmos um pouco do que a nossa instituição representa, os desafios pelos quais nós lutamos dia a dia para cumprir com a nossa missão. Primeiramente, queria agradecer também a Transparência Internacional Brasil, na figura do Renato, a possibilidade de compartilhar um pouco também da experiência, do que o Dr. Fábio trouxe pela Tricom, o Leonardo pelo CONASSE e, por último, agora o Bruno, com suas colocações aí. Muito obrigado. E, primeiramente, um esclarecimento que é importante, Eu acho que esse evento, Renato e demais colegas, ele trata basicamente de uma palavra-chave chamada parceria, Quando se olha para o meio ambiente é um tema que deve ser tratado entendendo-se que ele não respeita fronteiras,
Então, a parceria nos dá o alcance, muitas vezes necessário, para que a gente consiga ter as avaliações enquanto órgão de controle, mas principalmente as transformações enquanto esse objeto que a gente está analisando necessita, né? Em palavras muito rápidas, a gente acredita, né, que iniciativas dessa natureza são uma oportunidade para compartilhar o conhecimento, as atuações e as perspectivas que o papel do controle tem na promoção das transformações, dos aprimoramentos que as políticas públicas, especialmente as da área do meio ambiente, necessitam, né? Gostaria de destacar, por fim, o agradecimento especial aqui à Vivi, né, que está à frente aí pela EFS, né, Entidade Fiscalizadora Superior da Finlândia, está à frente do grupo de trabalho da Intosai, que é o grupo de trabalho com maior atuação, né, o grupo de trabalho da área ambiental, em que o TCU, o Brasil, faz parte, né, do comitê diretivo. É um grande prazer e uma honra poder somar esforços, né, para olhar justamente esse que é conhecido e reconhecido por nós, tecnicamente falando, como um patrimônio público ambiental, né? E, por fim, destacando que o TCU, bem como as EFS de forma geral, são entidades técnicas e apolíticas, e justamente por isso a nossa maior obrigação é fazer uma boa avaliação daquilo que nos cabe, né? E o nosso maior patrimônio, eu vou falar um pouquinho mais disso, não vou me alongar, e sempre será uma informação qualificada, Renato. Por isso, quanto mais atores com os quais pudermos interagir, maior será a chance de fazermos o juízo de valor mais acertado sobre aquilo que nos cabe. Essas seriam as palavras iniciais de agradecimento e de compartilhamento, né, do que puder ser um evento de muito sucesso para todos nós aí. Um agradecimento, obrigado. Muito obrigado, Hugo. Então, finalizamos esse espaço de abertura, né, da nossa série de webinars, mas a abertura já trouxe o conteúdo, né, já trouxe ótimas reflexões para já esquentar aqui a nossa conversa. Mas então passamos para o momento das falas, das palestras, né, das pequenas palestras que teremos em termos de tempo, né, certamente o conteúdo muito qualificado. E já inicio, até pegando o gancho da referência do Hugo, passando a palavra, então, para Vivi Emma, para quem está entrando agora, né? A Vivi, ela é do Escritório Nacional de Auditoria da Finlândia. No Escritório Nacional, ela é responsável por trazer a abordagem de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, né, para as auditorias. E como o Hugo mencionou, ela tem um papel de liderança muito importante no grupo de trabalho de auditoria ambiental da Intosai. Vivi, é um prazer tê-la conosco, será ótimo ouvi-la e ter esse panorama internacional do controle externo ambiental. Palavra com você, por favor. Oh, thank you so much. Muito obrigada. Espero que vocês me escutem bem. Sim? Maravilha. É um grande prazer estar aqui. Estou em um país, em uma região... Vocês estão em um país, em uma região que é tão fundamental para a sustentabilidade no mundo inteiro. E também é um prazer estar aqui porque SAI Brasil é um exemplo fantástico de corporação. Todas as auditorias corporativas que vocês realizaram nos últimos anos foram ótimas e estão de acordo com as práticas recomendadas na região. Então, é um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar meus slides com vocês. Um minuto, parece que travou aqui. Por favor, me avisem se vocês não puderem enxergar direito. Bom, de qualquer forma, antes eu estava dizendo boa tarde a todos. Para mim é boa noite, mas não estou reclamando. A gente está atualmente preparando uma reunião do comitê diretivo e temos participantes da Califórnia, Nova Zelândia, o que significa 11 da noite aqui, e ali em outro lugar vai ser 5 da madrugada, e vai ser meia-noite na Nova Zelândia. Então, a gente realmente tem que fazer
tem que se comprometer e tem que estar aqui para contar a história do trabalho da Intosai e para falar que é realmente um trabalho global. Temos 80 países membros ao redor do mundo. E o que fazemos é dar apoio à auditoria ambiental, desenvolvemos linhas guia, temos uma plataforma online para compartilhamento de experiências entre os vários membros, então é realmente um grupo fantástico com muitas atividades. E é claro, isso é por causa dos membros e não por causa do secretário. E aqui nesses slides a gente pode ver os assuntos que lidamos desde os anos 90. Em 92 foi a fundação do grupo de trabalho. Então a gente vai ter o aniversário proximamente. E esses são os assuntos que as nossas aplicações lidaram ao longo dos anos. Então, quanto maior o número de participantes, maior a oferta na nossa agenda. Nossa visão é para ter um futuro sustentável e para a inovação nos sistemas de auditoria. Temos 6 grupos de trabalho regionais. Na América Latina é liderado pela SAI Brasil. Eles fazem um trabalho fantástico em auditoria, principalmente em áreas protegidas. Algumas palavras sobre o que estamos fazendo atualmente e sobre o nosso plano de trabalho atual. Temos 3 áreas de foco. Então, plástico, financiamentos climáticos e transporte sustentável. Combinamos esses assuntos com a estrutura da STT, mas acho que eles estão mais interligados com esses assuntos. Além disso, tentamos entender a estrutura dinâmica da Agenda de 2030. Trabalhamos também como facilitadores de atividades comerciais, trabalhamos com stakeholders e também com áreas de comunicação, mas essas são as áreas em que mais atuamos atualmente, essas 2 slides. Vou falar rapidamente sobre as ações da WGEA. O que tentamos fazer é que temos 50 publicações e tentamos fazer uma estrutura de acordo com seus tópicos. Então, começou com dejetos, e aí veio biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Atualmente trabalhamos também com transporte. Se a gente se aproximar, olhar mais proximamente sobre a biodiversidade, a gente vê os primeiros documentos redigidos em 2007, de linhas guia. Mais para frente, a gente acabou se concentrando também em florestas, em pesca ecossustentável. Trabalhamos também com o impacto do turismo na conservação da vida selvagem. Não é tão simples desenhar onde acaba um e começa outro, porque eles estão interligados. Analisando também as publicações que a WGA fez no último período do plano de trabalho, vemos que tem muitos assuntos que são ligados a esses assuntos. Então, pesquisas de projeto para fazer as cidades mais verdes, auditoria na agricultura e na produção de alimentos, auditoria no solo, na qualidade do solo, e auditoria na biodiversidade. Então, todos esses são mais ou menos, de alguma forma, interligados aos assuntos que trataremos hoje, e vocês encontram mais informações no nosso site. Eu queria mencionar especificamente sobre esta pesquisa
sobre a adaptação da mudança climática, sobre a adaptação da auditoria nas mudanças climáticas. Essa é uma área de alto risco. É talvez uma boa forma de comparar, se a gente comparasse com o setor de seguros, como as empresas de seguro, há 10 anos, pensavam, nossa, a gente não tem nada a ver com as mudanças climáticas, mas agora está como parte crucial nas análises de risco deles. Quando a gente fala de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a gente também pensa nessas soluções e esse assunto se encontra com a biodiversidade. A gente também tem um banco de dados de auditoria, que é um ótimo recurso se vocês querem saber o que as instituições de auditoria suprema têm feito ao redor do mundo. Então, vocês podem clicar aqui em Issue, na edição, e escolher de acordo com os temas. A gente tem biodiversidade, ecossistema. Vamos olhar, por exemplo, áreas protegidas e parques naturais. Sempre demora um pouquinho, mas eu espero que funcione. Funcionou. Então, a gente vê a variedade de tópicos que a Intosai trabalha. Nessa área específica, tem a proteção de um lago na Áustria, auditoria coordenada em áreas protegidas, poluição no mar Adriático, setor governamental de reflorestamento. Então, temos várias auditorias específicas, mas também há muitos níveis, há uma variedade muito grande. Reabilitação e melhoria de solo, aqui Machu Picchu, áreas protegidas e também assuntos relacionados à pesca. Então, isso é só para ilustrar que se vocês estiverem interessados em procurar essas auditorias, tem muitas informações disponíveis e vocês podem também procurar de acordo com o país, se vocês quiserem saber sobre se um certo país realizou auditoria. Eu poderia falar um pouquinho sobre as principais tendências que estão vindo agora e sobre quais a gente lidou no secretariado. Acho que a gente acabou no último dia, a gente começou no último dia de maio e acabou na última semana. A gente fez algumas entrevistas com os principais stakeholders, os principais participantes. Então, digamos, quem trabalhou com programas do Banco Mundial ou da ONU, para ter uma ideia e saber quais são as próximas tendências e tópicos que nós, como auditores, deveríamos prestar atenção. E aqui são algumas das reflexões que surgiram de acordo com essas entrevistas. Primeiro de tudo, está óbvio que, não obstante tenhamos problemas antigos que ainda são relevantes, como a poluição atmosférica, o impacto acumulativo da exposição a produtos químicos, mas os maiores riscos são clima e biodiversidade, e a perda da biodiversidade. E o ponto aqui é que esses problemas têm uma natureza interligada, interconectada. E como é que podemos lidar com esses problemas? Vamos pensar em coerência de políticas e vamos tentar entender como lidar com eles juntos. É um desafio, principalmente para quem faz auditoria, porque o que exige é que tenhamos uma equipe de diferentes experiências e treinamentos profissionais, e não somente um auditor de um ministério, porque
as coisas importantes acontecem em vários ministérios, pode ser o Ministério do Transporte, do Meio Ambiente, se ele existe, depende da estrutura organizacional, Ministério das Finanças, poderia ser até mesmo Ministério da Saúde. Então, eu acho que agora, principalmente, estamos pensando no conceito de saúde única, que combina áreas da saúde do ecossistema e da saúde humana. A discussão sobre uma saúde única se acelerou devido à pandemia que estamos atravessando, porque ficou evidente que a causa raiz foi to the ecosystems. So human health and ecosystem health are really like interconnected. Then important point coming back to climate and biodiversity is that climate actions should not jeopardize biodiversity. As ações climáticas não devem prejudicar a biodiversidade. Uma vez que há essas ações, é preciso avaliar a biodiversidade. Então, a gente pode pensar no princípio de não prejudicar. E aqui é um exemplo desse princípio na taxonomia europeia para finanças sustentáveis. É necessário apoiar ao menos uma dessas 6 áreas. Mas você não pode prejudicar nenhum dos objetivos. Se você está lidando com uma dessas 6 áreas, as outras áreas não devem ser prejudicadas. Por exemplo, houve um screening para critérios de mitigação climática na Europa. E é muito importante também fazer um rastreamento da biodiversidade em termos de orçamento. Então, por exemplo, avaliar ações e se elas estão relacionadas com a biodiversidade. É claro que também pode ser que aconteça um ponto negativo que vai ser afetado, onde a biodiversidade será afetada. Bom, aqui é o que vai acontecer mais na frente, nos nossos comitês diretivos. Há 5 tópicos em relação à auditoria que foram estabelecidos no ano passado, baseados em uma pesquisa global. No número 1, estão as áreas de proteção e parques nacionais, em seguida as florestas, os recursos florestais e de madeira, e assim por diante. Então, esses são os 5 tópicos principais. Talvez não haja surpresa aqui, porque aqui a gente tem a adaptação às mudanças climáticas também. E quando a gente pensa nessas adaptações, as mudanças, a gente tem que pensar na conservação, na biodiversidade, e a biodiversidade desempenha um papel muito importante, talvez protegendo florestas, ou então incentivo de plantio de árvores em cidades. Bom, essa foi a minha breve apresentação a respeito das atividades da WGE. E vocês podem encontrar mais informações no nosso site. Muito obrigada. Muito obrigado, Vivi, pelo excelente panorama que você nos trouxe sobre a atuação do grupo de trabalho, mas também da atuação das entidades fiscalizadoras de fiscalização superior. Fiquei com algumas questões para te trazer, mas eu vou trazer no momento do debate. Mas foi ótimo ter esse panorama. E o seu último slide já nos traz, né, para a apresentação do TCU, porque eu identifiquei nos vários temas, né, auditorias que o TCU fez recentemente, né, a auditoria em gestão de áreas protegidas, mesmo o relatório
que foi recém-aprovado por meio de um acórdão sobre política de desmatamento. Então, a gente já pode agora transitar, né, desse panorama internacional para como que essas ações de controle ambiental se dão no Brasil a partir da experiência do TCU. Então, já passo a palavra para o Hugo. Para quem está chegando agora, né, apresentar brevemente, o Hugo é secretário de Controle Externo de Agricultura e Meio Ambiente do TCU. Junto com o Hugo estão o Carlos Eduardo Feitosa, que é o diretor da área de meio ambiente do tribunal, e o André Martins Jura, assessor da unidade técnica da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Hugo, a palavra é com você. Nós vemos, Hugo, mas seu microfone está no mudo. Alô, e agora? Sim, podemos? Tá. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui em nome do Tribunal de Contas da União. Vou me apresentar. Está dando para ver a apresentação, Renato? Compartilhada? Sim. Meu nome é Hugo Hudson, eu estou como dirigente da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, a SESEX Agroambiental. Estou hoje acompanhado aqui do diretor da área de meio ambiente, Carlos Lustosa da Costa, e do assessor Adriano Martins Juras, que farão intervenções também em determinados momentos. Trataremos hoje aqui do tema o controle na promoção da preservação ambiental. Tentaremos falar um pouco, e é um desafio grande, né, das atribuições do Tribunal de Contas da União, com alguns exemplos de trabalho, o Renato até já adiantou alguns aí, né, dando um panorama mais geral sobre o que é a nossa atuação, né, trazer alguns esclarecimentos sobre o que é o TCU, e, em especial, acho que é uma palavra-chave que também é importante, o caráter multidisciplinar da nossa atuação, né, destacando, primeiramente, que o Tribunal, o TCU, não faz o trabalho sozinho. Acho que na fala inicial eu havia colocado a questão da parceria, e isso potencializa os resultados alcançados pela nossa instituição, principalmente quando avaliamos temas que são transversais, como a questão do meio ambiente. Vamos lá. Esse é o Tribunal de Contas da União. Falando bem francamente para os senhores, a pandemia impactou muito as atribuições e a forma com que as instituições, de uma forma geral, atuaram e atuam, né? É um desafio não para a sociedade como um todo, e as instituições não estão fora desse desafio. Então, em que pese o tribunal estar fisicamente lá, nós estamos, em grande parte, atuando ainda de forma remota, né? Trazendo um pouco aí sobre o panorama das atribuições do Tribunal de Contas da União, nós somos um órgão de controle, somos conhecidos por fiscalizar o uso dos recursos públicos federais, especificamente quando tratamos da questão do meio ambiente, e a secretaria que nós representamos, a SESEX Agroambiental, ela tem na temática a agricultura, o meio ambiente e a organização agrária. Entendemos o meio ambiente como um patrimônio público ambiental que deve ser bem gerido. Uma parte da atribuição do tribunal são as avaliações de conformidade, mas especificamente, e aí quando a Vivi do WGA fez referência, nós também temos uma atuação nas auditorias de natureza operacional, que buscamos analisar um pouco mais a eficiência da ação governamental. O Tribunal de Contas da União ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional no exercício do controle externo, mas é importante frisar que é uma instituição que tem um alto grau de independência. Primeiro, por ser dotado de uma autonomia administrativa, possuir um corpo de funcionários próprio e ter uma estrutura decisória própria também. Se eu pudesse separar um pouco a atuação do Tribunal de Contas da União, basicamente seriam dois grandes braços, né? O de fiscalização e o de processos. Sobre a fiscalização, que talvez seja o mais conhecido, como havia adiantado, o nosso maior desafio atualmente é nos adaptarmos a essa mudança que foi imposta a toda a sociedade mundial, né? São os efeitos da pandemia. Então, nossas fiscalizações estão sendo feitas, em grande maioria, de forma remota.
né? Daí mais um motivo das parcerias terem sido e estarem sendo alimentadas e incentivadas, né? Basicamente, quando se fala de um ciclo de auditoria, né, a gente tem a seleção, o planejamento, a execução, a análise e o relatório que a unidade técnica prepara. Lembrando que o relatório é sempre entregue para comentários do próprio gestor, para ver se aquelas deliberações elas fazem sentido, se elas realmente estão indo nas causas, raízes dos problemas que nós identificamos. O tribunal se manifesta por meio de acordos, o Renato colocou muito bem, né? Vamos até trazer alguns exemplos, que são acordos que são prolatados pela corte, ou seja, tanto o plenário quanto as câmaras, né? E, por fim, a divulgação e o monitoramento, que também trataremos um pouquinho à frente. Trazendo um pouco agora a questão da secretaria especificamente, a SESEX Agroambiental, a temática dela três grandes grupos, na verdade: a área de meio ambiente, a área da agricultura e a área da organização agrária. Em relação à nossa área de atuação, é claro que ela é multidisciplinar, né? Tanto é que alguns dos trabalhos que realizamos podem contribuir para avaliações aqui da área de meio ambiente, bem como do uso da terra, que são dois temas que estão hoje dentro do nosso conjunto de webinários, né? Falando sobre temas, eu trago aqui alguns a título de exemplo, né? Resíduos sólidos seria um, recursos hídricos seria outro, mudanças climáticas, como bem foi colocado pela Vivi, né? Principalmente a parte de adaptação, mas também a parte de financiamento climático, licenciamento, fiscalização, biodiversidade, unidades de conservação, regularização fundiária e a questão da sustentabilidade. Esses dois cadernos são realmente cadernos porque eles buscam comunicar a atuação do tribunal. E, ao final dessa apresentação, que a gente vai compartilhar também com todos, existirão os links para que vocês possam acessar e ter, numa vista muito rápida, o acesso aos sumários que resumem o que foi o conjunto de atuação que o tribunal executou nessas áreas aí, né? Por que a comunicação é um tema importante dentro da atuação do órgão de controle? Porque ela aprimora e contribui para a transparência, né? Tanto integridade quanto transparência quanto sustentabilidade são os ícones, eu acho, né, Renato, do conjunto de webinários que estão aqui hoje presentes, que estarão presentes, né? Então, a questão da transparência, ela é incentivada quando você consegue comunicar melhor, e comunicar melhor aprimora o resultado final da sua avaliação. Então, a entrega do tribunal ela é melhor quando ele consegue comunicar o resultado dos seus trabalhos. Por isso o esforço, e é realmente um esforço, né, de além de fazer uma avaliação, você também pensar em como melhor comunicá-la. Acho que até o WGA tem entendido, né, que é uma linha de atuação bastante importante. Bem, caminhando um pouco mais, e aqui agora, já trazendo um caso mais específico, eu gostaria de passar a palavra ao Adriano Martins Juras, que foi o coordenador do trabalho, um trabalho já citado aqui mais de uma vez, a auditoria, né, em áreas protegidas, e aí logo eu retorno aqui aos... Obrigado. Obrigado, Hugo. Me escutam? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Adriano Martins Juras, eu sou auditor no Tribunal de Contas da União, e eu fui incumbido de coordenar a segunda edição da auditoria coordenada em áreas protegidas, como disse o Hugo. Esse trabalho foi realizado no âmbito da CONTEMA, que é a Comissão Técnica Especial de Meio Ambiente, que é presidida pelo TCU, essa comissão, e ela integra a Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a OACEFS. E esse trabalho foi muito interessante, participaram 17 países, incluindo já o Brasil, e entidades fiscalizadoras subnacionais, que são, no nosso caso, os tribunais de contas estaduais, né, no Brasil, no caso da Amazônia. Então, foram 26 equipes de auditoria nesses 17 países, então 2 idiomas, né, a auditoria foi realizada, e mais de 100 auditores, né, foi realmente um trabalho bastante desafiador, mas foi bastante interessante também trabalhar com vários atores, inclusive a própria
Vivi, do WGA, foi uma especialista em painéis de referência dessa auditoria. Foi bastante importante contar com sua presença. E nesse trabalho, nós utilizamos a ferramenta Windmapa, que é o Índice de Implementação e Gestão de Áreas Protegidas. Ele foi desenvolvido em 2013, foi a primeira edição daquela auditoria, e essa metodologia foi discutida e validada em oficinas de trabalho e em painéis de especialistas. Ela possibilita avaliar, monitorar e comunicar os resultados da auditoria para vários públicos-alvo, além dos próprios auditores. E nessa segunda edição, que foi realizada em 2019/2020, foram avaliadas 2.415 áreas protegidas nos 17 países. E dessas, 1.028 já haviam sido avaliadas na edição anterior. Então, nós tivemos a possibilidade de obter resultados comparativos da implementação e gestão dessas áreas num período de 5 a 6 anos. Então, foi a primeira vez que pudemos utilizar o Windmapa na função de monitoramento da política pública ao longo desse período e avaliar quais foram as evoluções ou os gargalos ainda da implementação e gestão de áreas protegidas. Enfim, essa foi simplesmente um overview, um panorama dessa auditoria. As mais informações do trabalho vocês podem consultar nos produtos de comunicação, que é como exemplo esse sumário executivo que vocês estão vendo na tela, e os próprios Windmapas georreferenciados, contém as informações de avaliação das áreas protegidas e também tem os Windmapas da comparação em relação à evolução dessas áreas ao longo do tempo. E vocês vão poder encontrar isso na biblioteca digital do TCU, assim como o Hugo mencionou, os links estarão no final da apresentação, que vai ser compartilhado. Muito obrigado, Hugo, muito obrigado pelo convite. Um abraço. Eu que agradeço aí, Adriano, as palavras, né? E dando seguimento, a gente tem, na sequência, mais alguns trabalhos que gostaríamos de compartilhar. Um que ainda está em elaboração, é um trabalho, a auditoria no registro de agrotóxicos, trabalho que envolve pelo menos 3 entidades, né? A gente fala aí Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Ele está sendo finalizado e, em breve, gostaríamos, né, de poder também compartilhar com a Transparência Internacional Brasil e os demais atores aí, stakeholders interessados nessa temática. Dando seguimento também, um outro trabalho, e que trata de um tema bastante relevante quando se fala de Amazônia também, que é a questão da regularização fundiária, é um conjunto de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União, finalizadas aí no ano de 2020, grande parte delas, e a última acho que está em finalização agora, mas já temos um acórdão, né, que é do processo consolidador, o acórdão 727 de 2020, em que se analisou os principais gargalos, as principais oportunidades de melhoria dentro do programa Terra Legal. Trago um registro aqui aos senhores também, que além do Terra Legal, o tribunal também acompanha um programa recém-lançado, né, que busca a titulização de terras, que é o Titula Brasil. Esse acompanhamento nosso é feito em parceria com a CGU e o próprio Ministério Público, que serão também tangenciados ao final da nossa apresentação. Dando seguimento agora, eu trago aqui mais uma colaboração, que é o Carlos Eduardo Lustosa da Costa, falando um pouco sobre um outro trabalho, o Renato até citou anteriormente, né, o trabalho que foi recém-julgado, né, o trabalho sobre desmatamento, e o Carlos, enquanto diretor, foi o supervisor desse trabalho e pode nos trazer aí uma visão dos principais pontos aí, de uma forma mais sucinta. Carlos? Obrigado, Hugo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. De fato, eu vou trazer aqui de forma também muito breve um trabalho que a gente recém realizou, né, que foi julgado agora no final de julho, que é uma auditoria para avaliar as ações do governo federal voltadas para o controle do desmatamento na Amazônia, relacionadas à governança da política, para a prevenção e controle do desmatamento e também as atividades de fiscalização. Esse trabalho, para quem tiver interesse, pode acessar o site do TCU, o número da decisão, né, do acórdão, é esse 1758 de 2021, tem um número aqui do processo, onde tem os detalhes, bem como o nome do ministro que ficou encarregado de relatar o relatório que foi produzido pela nossa unidade técnica. Pode passar, por favor. Esse é um tema, como vocês sabem, né, está em voga já há alguns anos, é uma preocupação constante aí do Estado brasileiro, e o TCU, depois das suas análises, suas conclusões, ele fez algumas recomendações, né, para que
os responsáveis pudessem endereçar medidas para aperfeiçoamento dessa política. Entre a decisão do tribunal abarcou o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o IBAMA, que é a nossa entidade ambiental, e a Casa Civil da Presidência da República. O tribunal, então, recomendou que esses atores pudessem identificar e implementar medidas para restabelecer a capacidade operacional da fiscalização ambiental, que vinha decaindo, e que também pudesse estruturar um arranjo institucional para permitir a participação de representantes da sociedade civil, de estados e de municípios na política de controle do desmatamento, que, em função da extinção de alguns comitês e comissões, foi identificada a diminuição na participação desses atores. Por favor, Hugo. Além disso, o tribunal identificou também a necessidade que esses órgãos e entidades pudessem aprimorar o atual Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e o seu plano operativo, para que ele pudesse ser um pouco mais detalhado, contivesse os elementos necessários para configurar de fato um plano, como objetivos claros, metas definidas, cronogramas, enfim, indicadores. Então, essa foi uma recomendação que o tribunal fez para que tivesse um instrumento adequado para fazer o acompanhamento dessa política. E, por fim, também o tribunal fez uma recomendação no sentido que as mensagens de autoridades, né, do Poder Executivo, elas deveriam estar alinhadas com os objetivos da política pública, de forma a legitimar as ações dos órgãos fiscalizadores. Então, esse é um trabalho que acabou de sair, nós vamos monitorá-lo, né, para saber quais foram as medidas que os órgãos tomaram. O TCU também, sabendo da complexidade do tema, ele fez uma determinação para que esses órgãos apresentassem um plano de ação de como eles vão endereçar essas questões. Então, realmente é só para trazer um exemplo concreto que acabou de ser realizada essa auditoria sobre um tema muito relevante. Muito obrigado, devolvo a palavra aí para o Hugo. Obrigado, Carlos. Dando seguimento, como eu havia falado, os dois braços, né, da nossa atuação, fiscalização, a gente encerrou com um conjunto pequeno, né, de alguns trabalhos, né, mais detalhes de outros tantos trabalhos vocês poderão obter na nossa biblioteca digital. E falando em relação à nossa atuação, para além de processos, além de fiscalizações, nós temos atuação também sobre processos, né, de alguns tipos, né, denúncias, que é até importante que na questão que reforça a atuação contra o combate à fraude e corrupção, né, a questão de representações, a própria ouvidoria do tribunal, participação em diálogos públicos, que é um tipo de evento que o tribunal promove, onde ouve a sociedade, traz a discussão temas relevantes, a própria participação em redes sociais, né, do TCU, e a sua incumbência de julgar contas, né, tanto as prestações de contas tomada e a participação nossa no parecer prévio sobre as contas do chefe do executivo, né. Caminhando um pouco mais, a gente tem uma temática que foi recém-incorporada à nossa atuação dentro da Secretaria de Controle Externo, que são as desestatizações, que, em grosso modo, seria reduzir a participação, né, ou excluir a gestão do Estado em determinada temática. É um processo por meio do qual a prestação de um serviço público que antes era realizado pelo governo passa a ser realizado pelo setor privado. Grosso modo, existem dois grandes grupos dentro das desestatizações, que seriam as privatizações e as concessões. Dentro da área de atuação da nossa secretaria, nós temos 4 grupos atualmente em andamento. Concessão florestal, e falando um pouco de Amazônia, Floresta Nacional de Humaitá, né, foi recentemente acompanhado o processo, né, para a exploração sustentável de madeira, e está em andamento ainda a avaliação. O uso público em unidades de conservação, né, a visitação. Hoje, atualmente, estamos aí em análise, né, o Parque Nacional do Iguaçu, lá no Paraná. Voltando um pouco para a Amazônia, tem a questão dos terminais pesqueiros públicos, né? O primeiro processo que foi analisado pelo Tribunal de Contas da União foi de Cabedelo, é o TPP de Cabedelo, lá na Paraíba, mas agora tem um conjunto de 7 terminais pesqueiros públicos, 2 na Amazônia, né, Manaus e Belém, que estão num conjunto de processos que são desestatizados aí. E, além disso, na privatização, que não é mais concessão agora, estaria as centrais de abastecimento, e Ceasa Minas é uma delas. Então, isso fortalece, mais uma vez, o caráter multidisciplinar de atuação
da nossa instituição, né? Por isso, essa próxima imagem aí, é difícil acertar o alvo, né? Então, aonde fiscalizar, como fiscalizar. Por isso, o principal ativo, como eu havia falado, são informações qualificadas, né, de qualidade, para que a gente faça uma análise de risco, materialidade e relevância e justamente encontremos a melhor oportunidade de atuação, tanto do controle interno, que eu costumo dizer que é um excelente parceiro de atuação, né, quanto do próprio controle externo, que é o que nos cabe, né. Caminhando um pouco mais aí, essa participação, ela tem diversas formas, né? Mas a gente busca, enquanto instituição de controle, captar os mais diversos pontos de vista, ampliando justamente a capacidade de avaliação de políticas públicas, né? Seria muito míope a análise do tribunal se ele não procurasse falar com os diversos atores envolvidos, os stakeholders, desde os formuladores aos executores e os próprios beneficiários, né? Essa percepção se torna mais ampla e transversal, principalmente quando nós avaliamos temas como a área de meio ambiente, né? Destaco 2 momentos que são importantes, momentos em que são fornecidas a oportunidade de participação da sociedade, são os painéis de referência, tanto na etapa de planejamento quanto de execução. A primeira para conferir se estamos na direção correta do trabalho, né? E a segunda para ver se os resultados preliminares correspondem realmente à realidade daquilo que estamos analisando. Para não ficar só na autorreferência, e isso é importante, né? Eu trago aqui agora uma avaliação que foi realizada pelo IMAFLORA, pelo Observatório do TCU, junto à Fundação Getúlio Vargas, e pelo WWF Brasil, sobre a atuação dos órgãos de controle, aí eu coloco TCU e CGU, na área ambiental, mais especificamente no Código Florestal e no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, né? Isso foi muito bem-vindo para nós, enquanto instituição, reconhecermos os pontos em que precisamos aprimorar e aqueles em que, em alguma medida, já estamos dando alguma resposta frente à nossa incumbência constitucional. Agora, finalizando, eu coloco essa figura aí, ela bastante provocativa, porque o tribunal não faz o trabalho sozinho. Nós precisamos criar pontes, né? Então, é importantíssimo o apoio da sociedade, da academia, de ONGs, de outras instituições de controle, eu trago mais uma vez aqui a CGU, os tribunais de contas dos estados, dos municípios, as entidades fiscalizadoras superiores, né, as SAI em inglês, né, o próprio WGA, na figura da Vivi aqui, que tem um grupo de trabalho na área ambiental mais atuante, o grupo dentro da Intosai, a Contema, que é uma entidade que o tribunal preside, que é o grupo regional dentro da América Latina, dos TCUs, por assim dizer, né? O Ministério Público, que é um excelente parceiro, tanto quanto a Polícia Federal, quando necessário, e as redes de controle. Finalizando minha apresentação, que a gente vai compartilhar, como eu havia dito, estão aí os links para algumas das publicações, né, que a grande parte delas estarão na Biblioteca Digital do Tribunal. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de apresentar uma parte da atuação do TCU e espero que a nossa participação, minha, do Carlos e do Adriano, tenha ajudado a entender como o TCU atua e a criar uma ponte da nossa instituição, né, estreitando laços e promovendo o relacionamento institucional, além de ampliar a percepção sobre a contribuição que o TCU, que as instituições de controle podem trazer para as políticas públicas. Renato, muito obrigado aí pela oportunidade e um grande abraço a todos. Muito obrigado, Hugo, Carlos e Adriano. Eu quero já antecipar as perguntas, mas para a gente discutir depois da fala do Leonardo, mas para vocês já irem refletindo sobre elas, que a gente vai ter um momento da discussão um pouco mais encurtado, né, em função do adiantado da hora. Trazer essa pergunta para o TCU e também para a Vivi trazer a perspectiva da Intosai. Na verdade, são 3 perguntas até. Primeiro, que veio do nosso chat, de quem está acompanhando aqui o evento, do Dachiel, ele pergunta sobre como que os resultados das auditorias são usados pelos executivos, né, pelo Poder Executivo, e se os resultados são monitorados, e eu emendaria com a pergunta sobre a efetividade, né? Eu sei que é uma pergunta que vocês ouvem bastante, né, porque tem um trabalho técnico muito robusto das entidades superiores de fiscalização nesse processo de auditoria ambiental,
Então, como vocês enxergam a mudança, né, a transformação na gestão pública a partir das conclusões das auditorias e como isso poderia ser aumentado, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, que nos diz muito sobre essa série de webinar, né, e o Leonardo certamente vai trazer essa reflexão, já que o CONAS congrega, né, controladorias dos entes subnacionais também, é como que a gente consegue trazer todo esse acúmulo que tem na esfera federal e internacional sobre a auditoria ambiental para os entes subnacionais de controle, né, seja controle interno e externo. O TCU apresentou aqui, né, as auditorias coordenadas em unidade de conservação, que acho que é um exemplo incrível de trazer para os entes subnacionais, mas a gente entende que tem um espaço ainda grande para avançar, né, na promoção do controle externo ambiental nos governos subnacionais. Então, como que vocês enxergam a potencialidade e os gargalos disso? E coloco para a Vivi também, né, como que a Intosai enxerga isso? Porque em estados com estrutura federativa, como o Brasil, uma parte significativa das políticas ambientais são de responsabilidade de estados e municípios. E a última questão, para vocês irem refletindo, é como a gente integra nas auditorias ambientais, se integra e como integra as dimensões anticorrupção e de detecção de riscos de fraude, né? As auditorias do TCU já trazem, né, exemplos concretos, né, auditorias ambientais ou fundiárias, como do Terra Legal, já que essa dimensão de corrupção e fraude, em países como o Brasil, mas é uma realidade também em outros países amazônicos e do mundo, acaba tendo a corrupção e a fraude como um indutor, né, da degradação ambiental e da inefetividade das políticas públicas. E no caso da Intosai, Vivi, existe um grupo de trabalho, né, anticorrupção e antifraude. Existem iniciativas de dialogar essas duas agendas na Intosai ou na sua percepção de outros países, ou isso corre de forma paralela? E adianto as perguntas para vocês pensarem, são perguntas amplas e complexas, né, mas para trazerem elementos pontuais no momento da discussão, e naquilo que o Leonardo sentir à vontade também pode considerar na sua fala, mas passo a palavra para o Leonardo, que vai trazer, então, o papel do controle interno, né? Que, para além do controle de legalidade, conformidade, também o papel de auditoria operacional, né, Leonardo, tem um papel super importante na promoção da transparência, da integridade. Muitos órgãos de controle exercem os papéis de ouvidoria, de corregedoria, então a gente fala de múltiplas dimensões do controle que podem contribuir com a agenda ambiental. Vai ser ótimo ouvi-lo agora sobre as suas reflexões na interação entre essas agendas. Por favor, Leonardo. Obrigado, Renato. Queria cumprimentar os colegas de painel do Tribunal de Contas da União, o Hugo, o Carlos e o Adriano, e também a Vivi da Intosai, diretamente da Finlândia. Bom, Renato, você já adiantou algumas questões aí que são fundamentais. Eu costumo dizer que o controle interno, na verdade, é o irmão mais novo nesse conjunto de instituições que tratam, em especial, do controle da administração pública. Se a gente pegar historicamente, o TCU ele já integra o ordenamento jurídico brasileiro desde a primeira Constituição Republicana de 1891, ao passo que o conceito de controle interno ele começa a surgir com uma determinada independência ou autonomia somente a partir da década de 1960. Então, a gente observa que a questão da estruturação e do desenvolvimento das funções atribuídas ao sistema de controle interno, ela ainda está em constante construção, em constante edificação. E como você mesmo colocou, principalmente no século XXI, a gente observa, em especial, com base no modelo que foi construído pela Controladoria Geral da União, que serve por óbvio, considerando que ela trata do órgão de representação nacional, federal, né? Ela é um espelho para os entes subnacionais, a ideia das macrofunções do controle interno. Como você bem citou aí,
a ideia de você trabalhar o ciclo completo de controle, a ideia de essa unidade central incorporar novidades trazidas pelo próprio dinamismo da nossa sociedade. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma agenda anticorrupção, essa discussão lá na década de 80, na década de 90, ela não se dava dentro dessa perspectiva. Um outro exemplo, a própria questão da transparência que foi trazida com a LRF, Lei Complementar 101 de 2000, ela também incorporou novas atribuições para as unidades de controle interno. Essa ideia da gente privilegiar o controle social também trouxe a ouvidoria na ideia de inputs e outputs. Eu acho que a Unidade Central de Controle Interno traz muito isso, né? A entrada e a saída, na qual eu posso ter diversos produtos, e aí são as várias áreas. Eu posso ter uma entrada que gera uma resposta na área correcional, por exemplo, se há alguma violação funcional do servidor, que dá uma resposta na área, por exemplo, do combate à corrupção, se detecta que há um conluio, um superfaturamento, um direcionamento de um procedimento licitatório, por exemplo. Também na área de auditoria, a gente pode trabalhar a perspectiva, por exemplo, de melhorias da gestão. Esse é um ponto que as auditorias internas têm focado muito, ou seja, agregar valor à gestão. Enfim, um assunto bastante novo também, que acabou sendo incorporado nas agendas das controladorias internas, que é a questão da LGPD, ou seja, apesar, né, de diferentes formatos, a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, de uma forma ou de outra, ela é articulada, ela é coordenada, ou mesmo operacionalizada no âmbito das controladorias, como se deu também com a Lei de Acesso à Informação. Enfim, hoje, trabalhar no âmbito do controle interno envolve um grau de complexidade muito grande e, por óbvio, uma agenda como esta, uma agenda atual, uma agenda global, uma agenda que é atual, como a questão do meio ambiente, ela não pode ficar fora de uma atuação do controle interno, mas, lembrando aqui, como o Hugo bem colocou, a ideia é trabalhar de forma conjunta. Quando o controle se dá em rede, quando o controle se dá de forma articulada, quando o controle se dá de uma forma colaborativa. A gente teve uma experiência muito exitosa. Aqui em Minas Gerais, nós temos uma rede de controle estadual, da qual fazem parte o TCU, o TCE Minas, a CGU, o CGE Minas, a Controladoria do Município de Belo Horizonte, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, enfim. É uma rede de controle em que, na verdade, conseguimos, na Covid, atuar de uma maneira bem interessante, com resultados concretos e práticos para a sociedade, não só na perspectiva repressiva, né? O Bruno citou essa ideia da gente reprimir, mas principalmente na perspectiva preventiva, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Mas para que eu fale, até porque um dos nossos membros, o controlador-geral do estado de Rondônia, que integra os estados amazônicos, ele vai falar um pouco da experiência concreta de uma controladoria estadual nessa matéria de meio ambiente envolvendo a Amazônia. Eu queria aqui focar inicialmente num ponto que eu acho que é fundamental, que foi trazido talvez na primeira consideração do conselheiro Fábio Nogueira, que é a questão de por que é importante essa relação entre o homem e o meio ambiente. Por que eu digo isso? Porque eu acho que essa é a melhor forma da gente sensibilizar a sociedade como um todo da importância da temática meio ambiente. E aqui peço autorização dos meus colegas para fazer uma brevíssima digressão filosófica sobre essa questão, para que a gente possa compreender o porquê que esse ponto é um ponto fundamental para a nossa própria sobrevivência. Então, aqui fazendo um recorte epistemológico, eu gosto sempre de dizer que o mundo moderno, superando aquela noção tribal da Idade Média, ele é centrado em dois pilares: a laicidade, que significa, em linhas gerais, a
dessacralização do mundo, ou seja, a perda dos referenciais religiosos absolutos como fundamento ou razão de decidir, ou de agir, ou de proceder das sociedades, e o individualismo, que foi a ideia da crença na razão humana e nas suas potencialidades, que eu vou resumir aqui, séculos de história, na palavra iluminismo. Então, isso é interessante, por quê? Porque essa ideia de um homem que crê na sua razão e nas suas potencialidades, ele traz uma questão que é muito interessante, que é a cisão, que é a fratura entre cultura e natureza. Até o início da era moderna, cultura e natureza eram imbricados. Cultura e natureza estavam, vamos dizer, no mesmo caldeirão. E eu vou dar um exemplo muito clássico disso. Se a gente pegar livros, por exemplo, religiosos, a gente vai ver que a reprodução ela tinha um caráter muito mais biológico do que essa ideia, por exemplo, da gente trabalhar com uma ideia de prazer ou algo semelhante. Então, essa fratura, essa cisão entre natureza e cultura, inclusive, é a base da própria ciência moderna, porque a ciência moderna é estruturada na perspectiva de um sujeito cognoscente que vai, então, descrever, que vai conhecer determinado objeto. E isso, então, na verdade, traz o conceito de uma racionalidade humana que busca a todo custo o quê, gente? Conhecer, dominar a natureza. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Moderna. Essa é uma ideia tipicamente moderna. E aqui eu posso dar alguns exemplos, né? A ideia, por exemplo, do rol de direitos fundamentais, muito presente nas constituições pós-revoluções burguesas, trata de direitos de primeira geração, são direitos individuais. Ou seja, o homem passa a ser o centro de tudo. A natureza é um objeto que deve ser conhecido, deve ser dominado. Não vou entrar aqui em maiores detalhes, né? Esse conceito dessa racionalidade que vira uma racionalidade totalizante, que foi muito bem discorrida no âmbito da primeira geração da escola de Frankfurt, ela traz algumas consequências muito danosas, como, por exemplo, as guerras mundiais do início do século XX. De forma que essa ideia de uma mudança, de um giro nessa percepção, se dá num pós-guerra. Ou seja, o nascimento de uma consciência ecológica, ele, então, passa a buscar compreender os efeitos danosos da intervenção humana na natureza. Ou seja, aquela ideia, né, de um ser humano apartado por completo da natureza, ela muda principalmente no pós-guerra. E aí, no plano jurídico, também rapidamente, só para dizer, isso é incorporado em diversos diplomas, como, por exemplo, a própria Constituição Brasileira de 1988, que coloca como um direito ao meio ambiente equilibrado, ele é um direito fundamental, né, um direito difuso de terceira geração. Então, essa lógica ela é, então, replicada, por exemplo, em proporção mundial. Ou seja, essa ideia de que o direito a um meio ambiente sustentável é um direito fundamental, e a gente observa, né, nisso, por exemplo, diversas conferências do meio ambiente que nós tivemos, né? Tivemos a Estocolmo em 72, a ECO 92, ou Rio 92, depois tivemos Rio +10, +20, enfim. Isso aí, essa pauta, essa agenda, ela passou a ser, então, uma agenda de interesse global. Estamos aí, né, com a Vivi, que é da Finlândia, mas que tem um trabalho todo voltado para uma visão global da proteção do meio ambiente. Ocorre que, principalmente na segunda década, a partir agora da segunda década do século XXI, a gente tem observado pelo mundo um certo retorno à
pressupostos pré-modernos, que é a ideia de um tribalismo ou de um localismo, né? Então, aquela agenda global, por exemplo, o Habermas tem um trabalho muito interessante sobre a questão da União Europeia, né? Para lá do Estado Nacional ou para além do Estado Nacional, em que a gente pensa num mundo sem fronteiras, ela passa a ser contraposta, mais recentemente, pela ideia de localismos, pela ideia de visões de mundo limitadas às fronteiras do Estado Nacional, resgatando aqui a lógica de Carl Schmitt, que todos conhecem bem, do nós e eles, do amigo e do inimigo. E isso é um problema muito sério, essa é uma questão muito grave, porque nós já falamos aqui, o problema do meio ambiente é um problema que afeta todos nós indistintamente, de formas variadas, em variadas dimensões. E esse retorno a esse isolacionismo, a esse localismo, ele prejudica, sim, uma agenda, uma atuação concertada na esfera de atuação do meio ambiente. Então, era com essa ideia que eu queria, então, falar um pouco agora, compreendido essa lógica do porquê que é importante a gente trabalhar essa perspectiva, entender que hoje o ser humano ele integra a natureza, lógico, sobre outros pressupostos, né? Não pressupostos pré-modernos, mas que ele depende da natureza para a sua própria sobrevivência. Então, a gente trazendo essa lógica para o controle interno, primeiro ponto que eu queria dizer é que a gente foi falado aqui que o meio ambiente ele é um risco, ou seja, temos riscos ambientais de naturezas diversas, de diversas dimensões, e o controle interno trabalha basicamente com avaliação de riscos, ou seja, a gestão trabalha na perspectiva de identificar os seus riscos, mas o controle interno trabalha também na avaliação desses riscos. Então, portanto, não dá para a gente separar o controle interno considerando esse rol de riscos ambientais que já foram aqui falados de diversas ordens e diversas naturezas. Um outro ponto que é fundamental quando a gente trabalha essa agenda comum, essa agenda conjunta, e tratando dessas macrofunções do controle interno, é a questão de uma transparência ambiental. Então, não só sobre a perspectiva, né, de demandas oriundas da sociedade ou de outros órgãos de controle relacionadas à Lei de Acesso à Informação, é fundamental que os portais de transparência dos órgãos possam já encarar essa situação e colocar assuntos relacionados a essa matéria nos portais. Ou seja, o cidadão ele pode querer entrar e ver, por exemplo, questões, vamos dizer, né, aqui a gente trabalha no âmbito municipal, mas a gente pode trabalhar, foi falado aí, questão do saneamento, que é de competência municipal, o meio ambiente, aqui em Belo Horizonte tem muitos parques, então a gente pode trabalhar em níveis macro, se a gente pensar na União, a gente pensar em níveis regionais dos estados, mas também em níveis municipais. E os portais de transparência podem ter um papel muito importante. Um outro ponto como você mesmo disse, a gente trabalha aqui os inputs, as entradas, a gente desenvolver ações de ouvidoria para que o cidadão possa, e ninguém melhor do que o cidadão que conhece o seu dia a dia, que sabe das suas necessidades, para ali fazer uma denúncia, para ali fazer uma reclamação em matérias envolvendo questões ambientais, né? Uma empresa, por exemplo, que ele vê lá do lado da casa dele, ele é um ribeirinho, ele vê lá a poluição do rio, por exemplo, uma empresa que joga dejetos, ele pode, então, provocar os órgãos de controle, e isso se dá de que forma? Qual é o canal, qual é o pavilhão de comunicação? Exatamente a subunidade do órgão central de controle interno, que é a ouvidoria, né? E isso, inclusive, permite um melhor intercâmbio com órgãos ambientais. Então, quando a ouvidoria recebe esse tipo, ela pode trabalhar esse intercâmbio. Uma outra questão, eu já estou caminhando aqui para o final,
a minha fala, né, é bem rápida, como também colocou o Bruno, é um combate à corrupção ambiental. Eu vou me permitir aí falar em corrupção ambiental, porque o termo corrupção ele já adquiriu, né, uma extensão semântica tão grande no nosso país, em que é possível a gente trabalhar esse conceito. E o que envolveria, né, essa corrupção ambiental? Seja lá mineração não autorizada, seja desmatamento, seja a questão do assentamento, enfim, qualquer ação que, na verdade, viole esse direito fundamental a um meio ambiente equilibrado, na verdade, pode ser entendido em termos macro como uma corrupção ambiental. Então, aí, eu acho que o TCU tem muito mais expertise, tem uma equipe muito competente, tem condições tecnológicas também, a gente trabalhar, eu acho que o controle interno ele pode trabalhar em conjunto com esses outros órgãos em auditorias específicas, e eu acho que esse é um aprendizado muito interessante. Você perguntou, né, como replicar esses modelos. Eu acho que o TCU, por exemplo, poderia convidar, né, controladorias para participar de auditorias. A gente, aqui em Belo Horizonte, já fizemos auditorias de performance, né, ou operacionais, de desempenho, enfim, em conjunto com o Tribunal de Contas aqui do Estado, e foi uma experiência muito exitosa, uma troca ali de informações, até pela capilaridade que o controle interno tem, a facilidade de obter informações, enfim, eu acho que essa é uma parceria que pode ser virtuosa, né? A outra questão, principalmente quando a gente trata das empresas, né, considerando a competência atribuída às unidades centrais de controle interno pela Lei Anticorrupção Empresarial, Lei 12.846 de 2013, é possível também que ilícitos empresariais na área ambiental que forem perpetrados, essas empresas possam ser responsabilizadas pelo órgão de controle com base na competência atribuída pela Lei Anticorrupção Empresarial. Um outro ponto também, que aí não trabalha só esse combate ou enfrentamento da corrupção empresarial, é a gente trabalhar uma perspectiva também de integridade ambiental. Esse é um conceito também bem interessante, tá? A gente trabalhar isso de que forma? De uma forma de conscientização, não só do poder público, mas também com fornecedores, com aquelas entidades privadas que travam relação com o poder público, da necessidade de desenvolver ações e políticas centradas na preservação do meio ambiente, né? Então, a gente, por exemplo, pode trabalhar a parte de capacitação, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui hoje, o desenvolvimento de cartilhas e outros materiais. Eu acho que é possível também, a exemplo do que foi feito nos programas de integridade, a gente valorizar, por exemplo, como critério de desempate numa licitação, ou valorizar como um requisito de técnico em uma licitação, uma empresa que tem uma responsabilidade ambiental, por exemplo, construir algo do tipo. Isso é muito importante. Fazer com que os programas de integridade das empresas tenham também um compliance ambiental, isso é importante, que eles atentem para esse ponto, né? Algumas coisas são importantes. E, por fim, algumas outras questões a gente pode trabalhar muito, esse é um ponto muito importante que foi falado, né? É a avaliação das políticas públicas. Esse é um ponto muito interessante, eu acho que o foco da atuação dessas auditorias de performance ou desempenho, para além de uma ideia de legalidade estrita, deve trabalhar muito para e passo ali, tanto desde a concepção até o monitoramento das políticas públicas na área ambiental, e fazer ali intervenções, recomendações. Esse é um ponto muito importante. E uma outra questão também que está sendo colocada, né? Hoje as empresas trabalham muito a função ESG, né? Ou ESG,
que é meio ambiente, a parte de governança ela já é mais palatável e compreensível, né? Mas essa questão de ESG, por exemplo, poderiam as unidades de controle fazerem avaliação dos indicadores de ESG das empresas, por exemplo? Seria uma outra forma de atuação também do controle interno. Tá? Então, para finalizar, a minha fala foi bem rápida, poderia expandir alguns pontos aqui mais, é dizer que, apesar da gente vislumbrar um potencial muito grande de atuação do controle interno nessa matéria ambiental, a gente tem uma série de desafios, né? Vamos pensar que o Brasil é um país enorme, com diversidades regionais muito grande, com distâncias a serem percorridas muito grandes, com diferenças de IDEB, IDH, orçamentárias também muito grandes. Então, para a gente pensar numa atuação concertada entre, por exemplo, controle interno, controle externo, Ministério Público, a gente vai precisar mesmo de uma capacitação técnica dos servidores, das controladorias, um maior engajamento, capacitação conjunta, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, o desenvolvimento dessa consciência ambiental, enfim, os desafios são grandes, mas eu aqui, em nome das unidades centrais de controle interno, posso dizer que temos muito a contribuir e esperamos, então, até para dar cumprimento aos mandamentos constitucionais, que a gente possa colaborar especialmente com o sistema Tribunal de Contas e também com a sociedade civil, e aí aqui eu já rendo aqui meus parabéns à ATI por mais essa iniciativa, né, de procurar construir uma sociedade melhor. Em linhas gerais, de forma global, eram essas as minhas observações e estou à disposição aí para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Acho que você trouxe excelentes reflexões, né? A gente pode pensar cada uma dessas macrofunções do controle interno, como elas podem contribuir, né, para a agenda ambiental. Quando a gente pega, por exemplo, transparência pública, óbvio que a Lei de Acesso à Informação alcança temas ambientais, mas existe toda uma legislação ambiental que prevê transparência específica, né, sobre meio ambiente. Existem categorias de informação específicas que não estão contempladas na Lei de Acesso à Informação. Então, é só um exemplo de como a gente customizar, né, as macrofunções do controle interno para as questões ambientais. A gente pode ter muito ganho de transparência e integridade da gestão pública. Eu fiz a consulta aqui a todos os palestrantes. Vamos estender mais 10 minutos, e agradeço a paciência de vocês, mas para a gente não perder a oportunidade de fazer pelo menos uma rodada de conversa após todas as intervenções, porque as discussões até aqui foram muito ricas. Então, eu queria retomar as perguntas, eu não vou repeti-las, né, mas só os temas que eu trouxe, um da efetividade, né, das auditorias operacionais e de conformidade ambiental, como que Intosai, TCU e Leonardo também, se quiser trazer uma reflexão, fique muito à vontade. Dos governos subnacionais, e acho que o Leonardo já trouxe, né, na perspectiva das controladorias, o desafio de incorporar a agenda ambiental, mas como que TCU e Intosai enxergam isso, né? Especialmente quando a gente olha em países como o Brasil, que tem uma estrutura federativa. E, por fim, essa integração entre a dimensão de corrupção, fraude e controle ambiental, né? Que, mais uma vez, eu acho que no controle interno já vem mais, né, talvez mais integrado, até porque as controladorias já assumem esse papel, né, de promoção da integridade, de gestora da lei anticorrupção, mas a gente entende que ainda tem um espaço para avançar. Então, abro para todos, quem quiser ficar à vontade de responder uma ou outra questão, fique muito à vontade. Eu só peço para que a gente seja objetivo, para tentar dar a voz a todos e tentar circular por esses vários temas, né? Hugo, gostaria de começar? Bem, vamos começar rapidamente aqui, falando como, se eu anotei bem aqui, como os resultados são usados pelo Poder Executivo, né? Para aprimorar as políticas públicas, e a pergunta se o tribunal faz algum monitoramento pós-auditoria.
né? Os resultados, eles são, a depender do tipo de auditoria, eles são quase que construídos com os gestores, né? A auditoria de desempenho, como o doutor Leonardo bem falou, ou auditoria operacional, ela não pode ser, a gente até tem um jargão interno, ela não pode ser uma surpresa, as conclusões da auditoria operacional não podem ser uma surpresa para o gestor. Agora, os pontos que merecem aperfeiçoamento, sobre eles se delibera, sejam por recomendações, sejam, agora até recentemente houve uma mudança, né? O tribunal determina, e hoje ele acompanha sobre as suas deliberações, pedindo muitas vezes um plano de ação, para que o órgão fale como ele vai incorporar, ou como ele vai, quem vai fazer, qual o prazo, né, quais as atividades para implementar aquelas, para atacar aqueles problemas identificados, né? E sim, uma auditoria, ela não, o ciclo se fecha de uma fiscalização quando você retorna sobre aquele tema, passado algum tempo. E isso eu quero deixar muito claro, né? A administração pública, ela não dá saltos, então não é exigível que um gestor, principalmente a depender do contexto em que ele seja inserido, num período muito curto, ele consiga efetivamente transformar uma situação a depender do grau e da gravidade dela. Por isso, esse plano ele tem que ser contemporizado no tempo, e o tribunal acompanha por meio de um processo específico chamado monitoramento, né? Essa, acho que seria uma primeira das perguntas, Renato. Aí eu acho que a Vivi levantou o braço, não sei se ela gostaria também de responder, ou enfim, tangenciar outro tema. Vivi? Oh, yes, thank you. Muito obrigada. Eu gostaria de comentar nesse sentido da eficiência ou eficácia. Normalmente, a situação que a mensagem que os tribunais estão passando são levadas a sério. Mas quando há um follow-up, a coisa funciona muito melhor, porque a gente pode voltar ao tópico. Porque assim as coisas podem andar paralelamente e as mudanças serão mais eficazes. Eu também gostaria de comentar um pouco dessa estrutura federal, porque eu mencionei sobre coerência das políticas ou como as pessoas compreendem as corporações nos setores. Então, para conduzir essa coerência política de uma maneira vertical, em todos os níveis de governança, é uma forma que pode ser útil. Por exemplo, na Finlândia, aqui nos municípios, eles são independentes, mas isso não significa que a gente não deve ouvi-los. A gente tem que ouvir o que as cidades estão falando. E eles também têm atores muito eficazes, poderosos, muito atuantes. E eles são independentes do governo. Então, eu gostaria de fazer esses dois comentários. Obrigada. Muito obrigado, Vivi. Alguém quer complementar, trazer algum ponto? Só finalizar uma questão aqui. Eu acho que um ponto fundamental que o Hugo colocou, eu participo de alguns fóruns internacionais de auditoria, no PENPAL em especial, e lá fora eles dão uma atenção muito especial para a questão das recomendações. Muitas vezes, né, os órgãos de controle, eu acho as recomendações fundamentais, né, como o Hugo colocou, como o Hugo levantou, mas tem que ser recomendações dialogadas, recomendações factíveis, recomendações que efetivamente possam ser compreendidas e cumpridas pelo gestor. O que a gente vê muitas vezes, principalmente em auditorias de performance, operacionais dessa natureza, é que o auditor ele não fala aquilo que o gestor, na verdade, precisa de ouvir, mas sim o que ele acha que tem que ser. Então, essa relação para que a coisa funcione, porque esse é o objetivo, né? A gente quer que as coisas funcionem. Ela precisa ser melhor trabalhada. É só essa questão, é um ponto que eu acho que é muito pouco trabalhado. A IN 315 recente do TCU, né? Ela traz o conceito de recomendação, mas a questão o gestor fala, não tem como cumprir, não vou cumprir, não tenho como, isso não.
E aí, como nós vamos tratar isso, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa trabalhar melhor, os órgãos de controle de forma geral, para que a gente atinja o objetivo, que eu acho que esse que é o ponto fundamental quando se fala em eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, né? Os 4 Es, enfim, é só essa questão que eu queria colocar. Ótimo, Leonardo. Adriano, tem uma complementação? Sim, em relação à pergunta 2, né, em relação aos entes subnacionais de controle interno, externo, o espaço que existe para avançar no controle, bom, como a própria Vivi comentou, em países, né, federativos, você tem uma distribuição de competência bastante clara, né? O TCU fiscaliza recursos e políticas federais, é impossível fazer recomendações, determinações para um ente estadual, municipal fazer de uma forma ou de outra. Eles têm um tribunal de contas estadual ou municipal para essas competências. Então, nesse caso, especialmente nos temas transfronteiriços, né, como o caso dos ambientais, claramente, ou das políticas interfederativas, tanto as ambientais, as de saúde, educação e várias outras, a gente utiliza a ferramenta das auditorias coordenadas, né, que elas são, é o caso, por exemplo, da unidade de conservação, da auditoria de áreas protegidas e várias outras também que já foram realizadas nessa modalidade, em que são compartilhados os papéis de trabalho, a metodologia e a estratégia de auditoria é construída em conjunto, né, com os participantes, TCU, tribunais de contas estaduais, as FS de outros países, até as subnacionais de outros países, como foi o caso do Tribunal de Contas da província de Buenos Aires, que participou nessa auditoria de áreas protegidas. E também tem um ciclo de capacitação, que ele é fundamental para a gente poder criar uma linguagem comum no âmbito do trabalho e gerar resultados consolidáveis e comparáveis ao final do trabalho. E nesse âmbito, eu só queria destacar 2 MOOCs, né, que são os Massive Open Online Courses, em português, cursos massivos online abertos, que eles ficam disponíveis para qualquer pessoa depois cursar. E na auditoria de áreas protegidas, nós fizemos o TCU disponibilizou 2 MOOCs, que foi o da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a relação com as EFS, e o outro foi a auditoria de desempenho, né, auditoria operacional, auditoria de performance, né, como mencionou. E eles ficam abertos para qualquer pessoa. Da última vez que eu vi, não estou com números atualizados, nós tivemos mais de 6.000 participantes em 3 idiomas, né, os MOOCs também são traduzidos, português, inglês e espanhol, e deve estar bem mais que isso hoje, realmente, eu não a área de educação do ISC acompanha isso, né? Mas, então, basicamente, essa forma de estimular e de fomentar o controle interno e externo nos âmbitos estadual e municipal, nós, do TCU, conseguimos fazer nossa parte em relação a isso por meio das auditorias coordenadas, principalmente. Perfeito, Adriano. Obrigado pelo seu comentário e complementação. E acho que um ponto importante para a efetividade, né? Acho que o Hugo comentou que é abrir o processo para participação, né? Isso acho que o TCU avançou muito, né, na transparência dos relatórios de auditoria, a mesma forma de pesquisar acórdãos, né, na transmissão, né, de muitos debates. Acho que isso é uma forma também, né, de trazer para outros atores que se apropriem, né, não só o poder público, mas a própria sociedade, outras partes interessadas que podem ajudar a criar um contexto para que as recomendações se materializem. Mas, gente, estamos muito avançados no nosso tempo, infelizmente vamos ter que encerrar, senão a Vivi depois vai dizer que começou num webinar num dia no Brasil e terminou no dia seguinte, né, porque já são quase meia-noite na Finlândia, mas eu abro, se alguém quiser uma fala final, só de considerações finais, mas muito breves mesmo, porque a gente está com o horário bastante avançado. Alguma mensagem, alguma informação que vocês queiram trazer para a gente encerrar? Eu gostaria, Renato, enfim, trazer aqui uma reflexão. Os efeitos da pandemia, eles atingiram o mundo como um todo, né? E os órgãos de controle, eles estão buscando se adaptar e dar uma resposta, na medida das suas capacidades, para esse novo cenário, que é o cenário de avaliar políticas públicas, em última instância, à distância ou com limitações de acesso. É por isso a importância das parcerias, por isso a importância das inter-relações. E uma frase final é que juntos nós não somos mais fortes, juntos nós somos melhores.
E aí, quando se pensa em termos de uma nação, quando se pensa em termos de um tema que é transfronteiriço, para além de uma nação, eu acho que esse pensamento é bastante interessante. Então, que juntos aqui, controle interno, externo, sociedade, ONGs, enfim, todos aqueles que puderem colaborar, sejamos melhores em termos de sociedade, com entregas daquilo que é um patrimônio público, não apenas para essa geração, né, mas para gerações vindouras. São essas as palavras que a gente tem e com muita gratidão pela oportunidade de compartilhar um pouco do que fazemos. Obrigado. Perfeito, Hugo. Muito obrigado. Leonardo, Vivi, querem fazer alguma palavra de encerramento? Só agradecer à TI pela oportunidade de participar, falar um pouco mais sobre o papel do controle interno e dizer que, parafraseando aqui o Hugo, eu acho que esse de fato é o caminho. A gente não precisa reinventar a roda, isso a gente tem visto com muita clareza, principalmente em tempos de pandemia, em que a gente teve que reelaborar cronogramas, reelaborar relatórios, reelaborar processos. Eu acho que, de fato, e eu acredito nisso, eu falo porque acredito, eu acho que o trabalho conjunto ele é fundamental e muito mais produtivo. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Obrigado, Leonardo, pela parceria. Perfeito, então. Eu queria agradecer muito a todos, Hugo, Carlos, Adriano, Vivi, Leonardo, a turma de apoio aqui, as tradutoras, né, pelo evento. Acho que foi uma ótima conversa. Vamos extrair também reflexões, né, e o que a gente pode levar para fomentar mais o controle ambiental por meio do controle interno e externo. Quem quiser acompanhar a série, nessa quinta, às 15h30 também, a gente vai trazer um debate mais focado na Amazônia, com a presença da Controladoria Geral de Rondônia, Tribunais de Contas e também da sociedade civil. Então, quem quiser está convidado para acompanhar. Um abraço e até mais.